Com certeza, Valquíria, você passou por essa experiência toda, né, com o Nicolas, né? Passamos em casa, foi um sofrimento muito grande, principalmente porque a gente buscava, antes de encontrar a equipe médica que trabalha com ele, doutora Márcia, a gente não tinha resposta e ficava pior ainda porque ele buscava na gente: por que que eu não consigo fazer isso? Por que que meus colegas conseguem? Por que minha mão não me obedece? Eu quero fazer, mas a minha mão não me obedece. Você ficava triste, né, Nicolas, com isso tudo? Sim, Sim? O que te incomodava mais nisso tudo? que eu não conseguia acompanhar os meus colegas. Entendi. E aí, você contou pra gente que ele ficava triste, às vezes até meio depressivo mesmo. Ficou, ele entrou num quadro de depressão muito grande, mudamos toda a rotina da casa. Você até parou de trabalhar para cuidar dele? Parei de trabalhar, dediquei totalmente a ele. Lá em casa nós tivemos que montar um quarto de estudo, com quadro, com tudo, e ele ficava o tempo inteiro estudando e não dava conta. Por fim, aí Mas você tinha paciência de tentar estudar pelo menos, né, Nicolas? Sim. Ou seja, ele era esforçado, mas não dava conta de por chegar. mais, vamos colocar, né, por baixo que ele ficava, ele pegava, ele dava crise de choro dele e punha um pouco, às vezes, para fora, mas daqui a pouco ele estava lá tentando novamente. Ao mesmo tempo que ele tinha uma certa desistência, às vezes pegava e voltava em não desistir de tudo. Às vezes ele bloqueava e falava assim: não vou mais ali. Mas ele dava um tempo e recomeçava. Eu sempre admirei isso nele, ele nunca parou. Por mais que fosse difícil para ele, dava um tempinho, ele respirava E tentava de novo. E tentava. Agora, você levou a vários médicos? Levamos a alguns médicos. E qual que era o diagnóstico? O que os médicos falavam? Não conseguia fechar um diagnóstico. Nós conseguimos fechar um diagnóstico agora com a doutora Cláudia, que é a neuropediatra dele. Assim que ela foi na primeira conversa, ela já passou, já tomou uma atitude diferente, passou um relatório para a escola e nos encaminhou para a doutora Maria do Carmo. E voltamos nela e ela nos encaminhou para a doutora Márcia, que onde, com o uso do filtro, fez toda a diferença. Ele toma medicação, ele toma Ritalina para ajudar na concentração. A Ritalina ajuda realmente. Ele na sala ele está mais quieto, ele está mais centrado, ele não está com aquela irritação que ele tinha antes, que a professora passava para a gente, porque nós criamos um caderno de trocas, né? Então tinha um dia que ele estava irritado, foi o que o doutor Ricardo falou, que às vezes a criança fica irritada, fica nervosa, não porque ela quer, é porque ela não consegue tentar acompanhar, ela tenta acompanhar os colegas, não conseguindo, aí sobe aquela irritação, aí sai da carteira, vai para outra carteira e vai mexer com o professor e mexe com outro colega e bagunça toda uma sala. Com a Ritalina ele melhorou a concentração, porém o diferencial mesmo veio com o filtro. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar que são as lentes, né? Mas agora, Nicolas, conta, você tentava, mas você ficou um pouco assim, sem muita vontade de ir para a escola, né? E agora, como é que você está se sentindo? Agora eu me sinto muito bem. Agora você está conseguindo acompanhar seus colegas direitinho? Sim, consigo. Melhor. Ai, que bom. Que ano que você está? Sua série. Só série. Segunda. Ah, tá. É porque na minha época era ano, agora é série, né? Meu Deus do céu. Ô, Márcia, antes de falar de tratamento, né? Porque, assim, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar em dislexia da leitura, não. Isso é uma coisa que existe há muito tempo, né? O que é que acontece que faltava tanta informação? Olha, na verdade, isso é pouco divulgado, né? Porque é uma área muito específica de atuação. Mas esse problema dessa dificuldade que essas crianças e esses adultos têm já era uma constante, né, minha e do Ricardo, porque com o nosso trabalho a gente tem uma Fundação Hospital de Olhos, e tem um trabalho que a gente faz que chama Saúde Ocular.
E nos incomodava, a criança, às vezes, o contato, a criança brilhante, inteligente, esperta, falava muito bem, né? E na escola não ia bem. A visão boa, ela ia no consultório, a gente fazia, se precisasse de óculos, a gente tinha certeza que o óculos estava sendo muito bem prescrito e a criança não se saía bem na escola. E aquilo estava aquém da evidente capacidade que elas tinham, sabe? E isso começou a nos incomodar. E era alguma coisa relacionada à visão, tinha alguma coisa nesse processo. E o que nos motivou a buscar foi isso, sabe? Então, começamos a estudar, ampliar, né? E sempre preocupados com esse lado da qualidade, da visão. Então, nós saímos um pouquinho desse enfoque da refração, do óculos, e começamos a buscar respostas, talvez no nível de processamento cerebral. Sabe? Para tentar explicar melhor. E nessa nossa procura, nós fomos aprofundando e chegamos a essa metodologia, que não tem nada, na verdade, é novo no Brasil, nós estamos trazendo isso para o Brasil, mas, na verdade, isso já é feito em 34 países. Tem mais de 7.000 centros no mundo que já fazem isso como parte da rotina das escolas, como parte da rotina dos consultórios daqueles profissionais que lidam com a parte fonoaudiológica, com a parte psicológica das crianças e dos adultos que têm uma série de sintomas e que levam um prejuízo das suas atividades, sejam atividades escolares, né? Como foi o caso do Nicolas, né, Nicolas? Não é mais, sabe? O Nicolas hoje, ele não quis se gabar não, mas as notas dele estão ótimas, sabe? Mas também de adultos, né? Como a gente até depois vai até falar aqui, que tinha uma hipersensibilidade e que, como a doutora Sandra falou também, havia uma dificuldade em algumas atividades e que eles se acomodam diante desses sintomas, porque não há outra opção a fazer. Né? Pois é, mas o adulto, né? Você já falou isso, esquecer as coisas, escrever, esquecer logo depois, né? E o que mais do adulto? Vamos falar dos sintomas? Habilidades esportivas, quando a gente passa e acaba se batendo em alguma coisa, a gente às vezes fica com um roxinho e deixa passar por isso mesmo, esbarrão numa porta, dá uma esbarradinha num móvelzinho, né? E foi pouco a coisa, não é coisa de achar que assim, a minha visão está me dando preocupações, não é nada disso. Mas a gente está sempre se esbarrando em alguma coisinha, dá uma mudança bem grande nessa visão periférica.